Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 24º domingo do tempo comum. Hoje o Evangelho nos fala do perdão, né? Domingo passado Jesus nos falou do amor aos inimigos e entendemos que o inimigo é todo aquele que é contrário à graça de Deus, que vive no pecado e na qualidade de pecador distante de Deus, se encontra então no estado de inimizade, afastado de Deus. Mas nem por isso Deus deixa de amar os seus inimigos, os pecadores, incluindo eu e você. E o amor de Deus é tão grande que Ele é capaz então de nos dar a graça da sua misericórdia, fazendo com que eu, você, inimigos de Deus por causa do pecado que nós cometemos ou vivemos, ou nessa realidade de mundo, possamos então alcançar esse amor e receber dele então o perdão. Veja que o perdão nada mais é do que uma oportunidade que Deus nos dá de conversão e vida. Tanto no Antigo Testamento, o perdão também existia. O perdão nada mais era do que poupar a vida da outra pessoa. Toda vez que alguém recebia a graça do perdão na instituição religiosa antes de Jesus, nada mais era do que evitar a morte daquela pessoa. Porque no tempo do Antigo Testamento, um pecador, uma situação terrível, um pecado muito grande, era punido com a pena de morte. E o perdão nada mais era do que salvar essa pessoa da morte. Veja que o perdão ainda não perdeu esse significado. Afinal de contas, a graça que Deus nos dá no perdão é oferecer para cada um dos arrependidos, dos perdoados, a graça da vida eterna, que o pecado nos faz perder, né? E portanto, afastados de Deus, inimigos de Deus, não alcançamos a graça da misericórdia e acabamos então, em vez de ir para o céu, acabamos indo para o inferno. Então veja que hoje Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Veja que no Antigo Testamento, essa forma de perdão, de poupar a vida, foi então colocado um número, né? Ou seja, porque se entendia que o perdão era uma desculpa que se dava à pessoa que cometeu algum delito. Era uma desculpa que se dava a alguém que provocou um dano na vida de outra pessoa. E não se entendia perdão como uma graça de Deus, como Jesus vem revelar. Portanto, Jesus, quando fala de perdão, ele fundamenta no amor a Deus e ao próximo. Primeiro, o amor de Deus que nos perdoou uma dívida impagável, que é o pecado em que nós vivemos. A humanidade, por conta do pecado, corrompeu a nossa idoneidade, de forma a fazer com que as pessoas acabassem produzindo situações de dano, causando prejuízo às outras pessoas, causando prejuízo, estragando a obra da criação. Isso acontece até hoje, né? Você vê tantas coisas sendo estragadas por aí, isso não é obra de Deus, é obra do inimigo, que vem exatamente para provocar e realizar a destruição de tudo aquilo que Deus criou, inclusive a vida humana. Por isso que Jesus veio para nos salvar dessa destruição. E a destruição ela é salva, ou seja, é eliminada, impedida por conta desse amor, que é o amor ao inimigo, porque afinal de contas a humanidade tirou a vida do próprio Filho de Deus. E Deus não tem simpatia para conosco no pecado em que nós vivemos. Se a gente não gosta das pessoas que fazem mal para nós nas pequenas coisas, imagine alguém fazer algo terrível a ponto de tirar a vida de uma pessoa que a gente ama. A gente odiaria essas pessoas. Então Deus teria motivo para nos odiar, porque afinal de contas matamos o Filho dele. Mas, por misericórdia, entendendo que essa realidade de morte é consequência do pecado, e portanto Deus quer então, por amor, eliminar o pecado da nossa vida, porque afinal de contas também somos criaturas suas, e pelo batismo nos tornamos filhos, e assim então oferecer oportunidade de salvação, que não é automática, né? Engana-se aquelas pessoas achando que a salvação é algo automático da parte de Deus. O perdão também ele não é automático, imediatamente. Ele tem exigências, né? Por isso que o mandamento amor
é duplo, amor a Deus e ao próximo. Se faltar um desses dois, esse amor não existe. Então, portanto, Jesus, quando ouve isso de Pedro, já percebe que as pessoas da religião antiga modificaram os mandamentos. Todos os 10 mandamentos são muito claros, né? Se você vê lá os mandamentos, está muito claro, não tem nem como discutir, interpretar os 10 mandamentos, porque ele é muito óbvio. Leu, já sabe o que é. Mas mesmo assim, né, a natureza humana, por relações do pecado, acabou colocando alterações em cada um daqueles mandamentos, criando prescrições, criando possibilidades. Até o mandamento principal, que é o 5º, não matar, modificaram, né, dizendo que era possível matar sim, desde que as pessoas desobedecessem um dos mandamentos, estava sujeito à morte. Então, portanto, o meio humano poderia providenciar a morte de um pecador, alterando o 5º mandamento. E Jesus então vai mostrar que isso é preceito humano, que a lei de Deus nunca, em nenhuma hipótese, permitiu modificação. E se há uma modificação por instituição humana, significa que o inimigo, o pecado, contaminou aquela suposta igreja. Estragou a natureza de quem deveria ser servos de Deus, mas que na verdade, modificando a vontade de Deus, está a serviço de quem? Né? A desobediência a Deus só revela que alguém está servindo a outra coisa, que não é Deus. A desobediência a Deus revela obediência a outra coisa, porque quem desobedece a Deus obedece ao demônio, obedece a Satanás, obedece ao pecado. Então, portanto, já fez a sua escolha. Mas 7 vezes era um limitador. E Jesus vai dizer, não é possível, porque perdão, você está entendendo errado. A religião modificou aí o sentido do perdão, dizendo a oportunidade de conservar a vida do outro. Então, o que significa? No 8º pecado, eu desprezo. Não preciso mais conservar a vida de ninguém. Abandono? Não. Porque, na verdade, o perdão supõe multiplicação. Né? O que é multiplicação? O perdão que eu recebo de Deus, que é uma dívida impagável, porque afinal de contas a humanidade tirou a vida de Jesus, Filho de Deus. Deus poderia me odiar, mas assim Ele manifesta amor, demonstrando misericórdia e me perdoa. Uma dívida impagável. Ele espera que eu multiplique esse perdão, estendendo essa graça que eu recebi às outras pessoas. E o que é essa graça? Oportunidade de conversão e vida. Entenda, enfia isso na sua cabeça. Perdão não é desculpar. Perdão é dar ao outro a oportunidade que eu tive de conversão e vida, né? Quando eu me nego a perdoar, eu estou, de alguma forma, negando ao outro a oportunidade dele se arrepender e viver. E, portanto, a graça que eu recebi, quando pedi e supliquei perdão, e Deus disse, te perdoo, ela se autoanula quando eu não consigo, quando eu de alguma forma não perdoo, ou seja, não dou ao outro a mesma oportunidade de graça que eu recebi. E portanto, esse perdão recebido, ele se desfaz, né? Vira pó. Foi o que aconteceu nessa parábola, né? Aí Jesus conta uma história de um rei que tinha lá um servo com uma dívida enorme, impagável, foi cobrar a dívida, não tinha como cobrar, o homem suplicou, pediu misericórdia, pediu amor, o rei sentiu compaixão, perdoou toda a dívida, todinha. Mas esse perdão supunha multiplicação de graça. Significa que aquele homem deveria ser tomado por uma generosidade que ele foi destinatário, que ele recebeu daquele rei, que no caso é Deus, né? E aí quando chegou alguém com uma dívida pequenininha, né? Ele devia milhões, aí foi perdoado. E quando veio uma dívida lá de R$100 que fosse, fez barraco, foi duro, sufocou o homem, cobrou. É aquela pessoa que diz, é tudo ou é nada. Então você não tem dinheiro para me pagar agora, também não vou esperar. Então vai para a cadeia. Significa, fez uso da justiça humana, mandou prender o devedor. Aí as pessoas que o conheciam, que estavam à volta, falaram, nossa, que crueldade.
O cara tinha uma dívida enorme ali, o patrão dele perdoou, né? Mesmo que ele trabalhasse a vida inteira, não ia pagar nem 1/10 de toda a dívida. Agora veio uma dívidazinha aí de R$100, uma coisa insignificante, que se o cara desse um prazo, ele pagava sem a menor dificuldade, mas foi cruel, né? Ruim, aquela pessoa que tudo para mim e nada para os outros. Não multiplicou a graça, não multiplicou, não fez os 70 vezes 7, 70 vezes 7. Multiplicar, que não é multiplicar matemática, não é para você fazer uma conta no papel. A multiplicação significa, quanto mais eu recebo de Deus, mais devo estender esse benefício, devo partilhar com os meus irmãos essa mesma graça. É isso que Deus quer de nós. A multiplicação significa fazer crescer a graça que você recebeu. E esse homem não fez. Aí chegou no ouvido do patrão, é claro, que ficou indignado. Falei, mas como assim? Rapaz, parecia tão bom, fez aqui uma cena, pediu perdão, eu fiquei com compaixão, me deixei levar pela solidariedade, por essa coisa que ele fez, pedindo, mostrando família, possibilidades, senti compaixão, fiquei com dó dele e perdoei. Mas eu esperava que ele também tivesse o mesmo sentimento em relação aos outros. O homem é um veneno, o homem é um perigoso. Te mandou chamar de volta. Falei, escuta, o que é isso que eu escuto dizer de você? Né? Te perdoei uma dívida enorme, agora você tem esse seu companheiro aí, você não perdoa a dívida dele, que é tão insignificante. Por quê? Aí vem as mentiras. As pessoas sempre, para justificar coisa errada, inventam mentiras. Certamente ele deve ter dito assim, não, mas ele me devia 100, o outro me devia 200, eu queria juntar para pagar a dívida que eu tenho para com você. E o patrão deve ter dito, mas eu já tinha perdoado. Você não me deve mais nada, por que você vai juntar dinheiro para me pagar? E dessa forma? Não. Você pode falar o que você quiser, a dívida volta e você então perdeu a oportunidade de ter uma vida melhor, perdeu uma oportunidade de receber essa graça, porque não teve capacidade de multiplicar um dom que você recebeu, né? Preferiu guardar para si de forma egoísta e não quis partilhar com nada. Então veja, o que é o perdão? O perdão não é desculpar ninguém. Já tira isso da sua cabeça, né? Porque às vezes a gente fala assim, fica com mágoa e não quer perdoar achando que está desculpando. E aí você enfia na sua cabeça que se você desculpar, o cara vai ficar sem vergonha e ele vai piorar ainda nas ações deles. Não é isso. O perdão é uma forma de você se livrar do pecado que aquele que feliz gerou na sua vida. Você reza isso no Pai Nosso, livrai-nos do mal. Primeiro vem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você reza isso e não sabe o que você está rezando. Você está pedindo a Deus a graça de livramento. Que você seja capaz de perdoar o outro, que significa se livrar daquele mal que o outro cometeu para você. Então, a primeira graça do perdão é para você. Não é para o outro. Você acha que está dando um presente para o outro, quando na verdade você está dando um presente a si mesmo. Se libertando daquele mal que o outro causou para você. E ao mesmo tempo, dando a ele a chance dele se converter e viver. Porque para você é só livramento. Para o pecador, vai exigir 3 atos. Para mim é um só, para ele é 3. Olha a diferença. Deus me alivia, tira de mim o fardo quando eu perdoo, porque no perdoar você não está desculpando, você está dando a oportunidade ao outro de se converter e viver, e ao mesmo tempo está se livrando daquele pecado que o outro cometeu e te sujou. Você foi vítima da sujeira do pecado do outro, então você está contaminado, não tem como. E ao mesmo tempo se criou uma corrente que liga você àquela pessoa. Toda vez que você tem ódio de alguém, você acorrentou-se a ela. Você precisa quebrar essas correntes. E o perdão é o alicate que corta a corrente. O perdão é a tesoura que corta a corda que está prendendo você àquela pessoa. Ela te laçou com o pecado que ela cometeu e te prejudicou. Agora você tem que se livrar. Como? Perdoando. Ah, mas eu não quero desculpar. Não é desculpar, é se livrar. Corta, deixa ela para lá. Ou seja, ela vai ter a oportunidade de se arrepender, só que não é da boca para fora. O arrependimento é uma exigência do perdão para aquela pessoa.
Se ela não se arrepender, ela continua no pecado em que ela cometeu. Eu me livrei, mas ela continua, porque para ela a exigência é arrependimento verdadeiro, e não é da boca para fora. Porque tem muita gente que finge que está arrependido, como esse senhor do Evangelho, e depois continua fazendo porcaria. O arrependimento ele tem que ser verdadeiro, porque se não for, ele não produz a graça do perdão. E fica só nisso, né? Alguém assalta um banco, roubou o velhinho que foi lá no banco, foi pegar a aposentadoria dele, R$2.000. Aí ele estava saindo, o cara foi lá e assaltou, pegou 2.000. Depois ele se arrependeu, falou, poxa, roubei um velhinho, poxa, eu preciso devolver esse dinheiro. Não, mas eu vou pedir perdão. Como que eu vou pedir perdão? Ah, vou na igreja. Tenho vergonha de pedir perdão direto para o velhinho, eu vou na igreja, peço perdão pelo padre. O padre, claro, vai atender a confissão, acredita no arrependimento, porque ele não sabe se está arrependido ou não, e dá absolvição. E o cara fica todo feliz, fala, poxa, me livrei, estou perdoado, agora eu posso ficar com o dinheiro do velhinho, que devolver que nada, eu vou gastar ele, vou comprar um celular novo, né? R$2.000 dá para comprar um celular legal. Estou perdoado, para que eu vou ter que devolver esse dinheiro? Está numa boa. Perdão supõe 3 fases, querido. A primeira é arrependimento. A segunda é a efetivação do pedido de perdão, que é a absolvição ou o perdão que a pessoa te dá. Se é o padre, ele vai te dar a absolvição. Acabou aí? Não. Ainda tem um terceiro, que se você não fizer, vai anular todo o resto, que é a multiplicação da graça que você recebeu. Quando o padre te dá a absolvição, te deu um dom. Aí você tem que multiplicar essa graça. Quando a pessoa diz, eu te perdoo, ela te deu um dom. Morreu ali? Não. Tem que multiplicar a graça. De que forma? Reparando o dano que você causou. Se você assaltou o banco, infelizmente você vai ter que devolver o dinheiro para o banco. Se você assaltou aquele senhorzinho, tirou dele R$2.000, você vai ter que devolver R$2.000 para aquele senhorzinho. Ah, mas não tem jeito de eu ficar com o dinheiro, já recebi o perdão, não recebeu. O perdão agora está na dependência da realização da reparação do dano. Se você devolver o dinheiro, ele se consuma, você foi perdoado efetivamente. Se você ficar com o dinheiro, anulou tudo. Tudo que você fez, fingir arrependimento, se deu trabalho de ir lá na igreja, marcou horário, conversou com o padre te deu absolvição e você jogou tudo no lixo. Porque resolveu ficar com o dinheiro daquele senhor, achando que estava tudo certo, foi perdoado e fica por isso mesmo, não precisa fazer mais nada. Engano seu, né? Ficou numa pendência, que é a multiplicação do dom, a multiplicação do perdão, que é reparar o dano que você causou. Então tem que devolver. Mas vamos dizer que você quis devolver, de fato, foi procurar o senhorzinho e não achou mais. Ele mudou, de repente você ficou sabendo que ele morreu, e agora? Poxa vida, meu perdão depende de eu reparar o dano, e ele não consigo mais encontrar a família, ficou uma coisa impossível para me reparar. Ah, pera lá, então eu vou dar esse dinheiro, R$2.000, para a igreja. Eu chego lá para o padre e falo, eu não encontrei o senhorzinho, ou ele morreu, eu não tenho como reparar o dano, eu vou dar para a igreja, está tudo bem? Não. Esse dinheiro não vai reparar, você pode até doar para a igreja, mas não repara. Porque o dano só pode ser reparado a quem sofreu o prejuízo. Só a pessoa que perdeu ali, aquela que você assaltou, mas ele morreu, sumiu. Como é que eu faço? Né? Você vai ter sim que compensar essa situação. Primeiro com obras de caridade, primeiro ato, que não vai resolver o seu problema. Felizmente não vai, mas você ainda tem um remédio que Deus te dá, que nós chamamos de indulgência. A indulgência é essa remédio, essa graça que Deus vai oferecer para aquela pessoa que se arrependeu, recebeu o dom do perdão, quis multiplicar, mas se viu impossibilitado, porque aquele que ele precisava reparar o dano já não está mais ao alcance dele, ou porque morreu, ou porque sei lá para onde foi. E o que eu tenho que fazer? Vou ter que compensar de 2 formas. A primeira, pelas obras de caridade. Esse dinheiro não vai ficar no meu bolso para comprar celular, vai virar cesta básica de pobre, vai virar doação para uma entidade filantrópica ou de alguma outra forma. Resolveu? Ainda não. Você ainda vai precisar das indulgências plenárias.
que a igreja oferece várias vezes durante o ano, e assim, com a sua oração, com a sua dedicação, depois de ter feito essa obra de caridade, Deus lhe concede uma graça de eliminar da sua vida e dar você a conversão que você buscou e a vida que você também queria. Só assim. Mas para não chegar nessa quarta etapa, quando a gente confessa, se tem possibilidade de reparar o dano imediatamente, já faça logo. Já faça logo, porque depois vai dar trabalho, né? Porque não é da sua cabeça reparar o dano impossível. Você vai precisar da ajuda do padre, você vai precisar da ajuda de algum religioso que vai te orientar como realizar isso. Vou inventar, faço isso, faço aquilo, isso aqui está tudo certo. Não está não, porque a indulgência, ela não é assim dada de qualquer jeito, como um panfleto que joga na sua casa. Tem exigências, e para que você alcance essas exigências das indulgências, você precisa da orientação de um sacerdote. Vai ter que buscá-lo. Da mesma forma que você buscou a confissão, você tentou reparar, não conseguiu, vai ter que voltar no mesmo padre e dizer: olha, eu tentei, mas eu não consegui. E ele vai te orientar para as indulgências plenares. Viu que não é fácil? Né? Peca aí, está tudo certo? Tem gente que não tem religião e fala: a igreja é tão boa, porque o cara faz tudo o que quiser e a gente perdoa. Só que não sabe a dificuldade que é para alcançar o perdão. Não é assim tão fácil. Vai lá, confessei, está tudo certinho. Já confessei, está tudo normal. Tá não. Ainda faltou a reparação, que é a parte mais difícil. Para ele receber o perdão da dívida enorme dele, até foi fácil. Ele fez uma encenação lá, caiu no chão, fez lá, suplicou, não sei o que, se ajoelhou, convenceu. Mas na hora de fazer a reparação, que de alguma forma era perdoar a dívida do outro, ele não foi capaz. Tanto não foi que perdeu tudo que tinha conquistado ali naquele momento. Então vamos rezar hoje, pedindo a Deus que nos dê essa graça. Primeiro, dessa coisa de não ficar guardando o pecado dentro do nosso coração. Toda a raiva que a gente tem dos outros, o não perdoar na nossa cabeça, que para nós é desculpar, mas não é guardar. É querer ficar amarrado àquela pessoa. Como é que você quer ficar amarrado a uma pessoa que você não gosta? Como é que você quer ficar amarrado a uma pessoa que te faz mal? Como é que você quer ficar amarrado a uma pessoa que te faz ficar indignado com o comportamento dela? Você gostaria que eu prendesse uma corda em você e uma numa pessoa que você mais odeia? Você não ia suportar, né? De ter que conviver, estar amarrado àquela pessoa. E o que você iria fazer? Você ia tentar de todas as formas se livrar, não é? Você ia fazer que nem cachorro quando fica amarrado, ele tenta de todas as formas sair daquela amarra. E a gente tem que cortar essa corda. Se é corrente, tem que arrebentar essa corrente. Por isso que tem Nossa Senhora das Mercês, né? Que está com aquela corrente quebrada, para indicar libertação. E é isso que a gente tem que rezar, pedir libertação. Então perdoe, que não é desculpa, perdoar, me livrar do mal. Estou livre. Agora o problema é dele. Se ele quiser continuar no pecado, o problema é dele. Oportunidade ele já tem. Agora, se ele se arrepender, receber a graça, reparar o dano, ele se salva. Então isso é o amor aos inimigos, a salvação daquela pessoa que de alguma forma me prejudicou, mas que da mesma forma que eu alcancei a graça de Deus, ele também alcançou. E assim, juntos, vamos então agradecer esse amor que Deus nos dá. Amém.